Na verdade, o nosso objetivo com esse vídeo é contar pra vocês o Ragnarok, o Crepúsculo dos Deuses. Nórdicos. Nórdicos, boa. Então, para falar do Ragnarok, a gente precisa contar quem são os personagens. Uhum. Então a gente vai contar pequenas histórias dentro dos mitos de do mito nórdico. A gente precisa contar um pouquinho algumas histórias dos personagens. É isso que a gente vai fazer hoje, certo? Muito bem, uma das bebidas principais lá dos nórdicos é o tal do hidromel. Hoje em dia tem para vender até... Aqui em São Paulo a gente acha até relativamente fácil acha fácil para vender. Tem bastante gente que faz no interior também, né? Tem. Mas é uma bebida que os vikings tomavam, os nórdicos tomavam. É um fermentado feito a partir do mel. Tipo uma cachaça de mel, filho. Exato. E aí era importante, né? Era uma bebida sagrada. Uhum. Só que acabou lá em Asgard, a galera passou da conta, meio que deu uma secada. E aí Thor, com sua grande inteligência, e Tyr, com sua grande coragem, e aí eles decidiram ir até Jotunheim, a terra dos gigantes de gelo e rocha, porque ele tinha um cara lá que fazia um belo do hidromel. Eu tenho outra teoria. Acho que eles estavam tomando hidromel, acabou o gelo e eles foram na terra dos gigantes de gelo para comprar gelo. Pode ser. Quem nunca saiu de madrugada para ir comprar gelo no posto de gasolina? Pode ser, é uma No teoria meio um da pouco melhor. bebedeira. A gente sabe que vocês já fizeram isso. Muito bem. Eles chegaram lá, e lembra que eles eram meio brigados, né? Os gigantes e os deuses, eles eram brigados. Desde aquele começo lá que teve a tretona. Mas eles se comunicavam lá. O Odin não foi lá ter a sabedoria? Sim. Assim, e Thor e Tyr foram lá conversar com esse cidadão gigante. Aí ele tocou na porta e uma véia de 900 cabeças abriu a porta. Malandro, imagino que essa véia não falava. 900 cabeças, se a gente imagina que eram 900 bocas. Imagino que essa velha não falava, cara. Essa velha, ela era avó desse cara que não tava em casa. Pior ainda, né? Uma avó que fala pra caralho. E aí o Thor e Tyr viraram e falaram assim, olha, a gente tá precisando de hidromel e a senhora vai fazer porque é a senhora que tá aqui agora. Aposto que era a senhora que sempre fez e o seu neto ganhava fama. E aí ela inventou uma desculpa qualquer, não, mas o meu pote é muito pequeno. Ah, mas não seja por isso, senhora, tá aqui, ó, ele era um caldeirão pra mulher fazer, pra velha fazer, e ela decidiu fazer lá. Bom, tinha uma nora dela lá, mas a nora não é muito importante, enfim, só vou citar ela pra saber que ela existe. Mas essa nora deve ser uma santa da mitologia nórdica. Imagina uma sogra com 900 bocas. Realmente. Deve ter algum nome santo, a gente vai pesquisar sobre ela para um futuro vídeo. Em memória. Bom, chegou esse cara. Esse cara chegou, viu a avó dele trabalhando pros Asgardianos, viu Thor e Tyr lá com o pezão em cima da mesa, cheio de barro, falou, que porra é essa? Qual aí? Começaram a tretar. Só que Tyr e Thor entrou na dele, né? Começaram a tretar, imaginei a velha e falar, eu não vou ver isso. As 900 cabeças. E aí Tyr, devia ser algum ritual da época, não é possível, porque Tyr virou e falou assim, calma gente, vamos pescar. Pra acalmar os ânimos. Quem nunca? Quem mora no interior sabe, né? Tudo se resolve no pescar. E Jotunheim devia ser o interior dos Asgardianos, né? Qualquer coisa eles iam lá pro interior, né? Tomar água sagrada, fazer o hidromel, devia ser alguma coisa assim. Ou alguma montanha. Próximo ao mar, um fiord. Bom, e aí eles decidiram então vir pescar. Então vamos lá, vamos pescar. E aí quem estava conduzindo o barco era o tal gigante. Que é o dono do Pesca e Pague ali. Então ele tinha seus limites. Aí ele deu umas 2 remadas assim e falou, aqui tá bom. Aí Thor, aqui não pega nada. Vamos mais pro meio. Aí o gigante virou e falou assim, não, você conhece Jormungand. Vai que a gente encontra a tal serpente. Aí Thor virou e falou, não, daqui essa merda. E foi remar e foi lá pra frente. Aí Thor tinha lá uma vareta, uma varinha de pescar,
e jogou a varinha. E aí, qual foi o primeiro bicho que pegou o anzol do Thor? A serpente. Filha de Loki. Que tava lá, tava à espreita. Exatamente. E aí ficou aquela briga, ficou tipo um fio dental da serpente, manja? Aquela coisa, e ela já tinha subido, e tava aquela coisa e tal. E aí o gigante, ai meu Deus, para com isso! E aí Thor, porque Thor podia ser... Mas ele era... Muito forte. Puta, ele era forte de verdade. E aí ficou aquela briga, tá, não sei o que. E aí o Thor era tão forte que a serpente já tava se aproximando. Ia rolar sei lá, uma muca. Ia rolar uma muca. Aí de repente ele vê a serpente indo embora. E ele olha pra vara e tá meio assim, o barbante não, o nylon da vara já tá tipo... Fuê. E ele olha assim, o gigante pegou o machado e quebrou a vara. Porque tava com medinho. Thor olhou pra ele assim, fez só isso aqui, pá, e jogou o cara no mar. O cara não morreu, mas jogou o cara no mar, foi remando pra borda e falou, vamos pegar o hidromel, tio. E foram lá pra casa da véia buscar o hidromel. E aí o gigante chegou. Demorou um pouco mais pra chegar, chegou. Chegou na miúda, tá quase pronto o hidromel, tá bom. Você tá com raiva, Thor? Toma aqui essa caneca, taca na parede pra extravasar sua raiva. Joga mais uma, joga outra. E ele foi jogando. Agora taca em mim, taca aqui na minha cara. Aí o Thor foi e tacou. Pronto, já extravasou, tá mais calminho? A véia falou isso? Não. Bom, porque a véia tinha 900 caras, né? Pra acertar uma tá sussa. O resto tava salvo. Era só não mirar no tronco, né? Tá mais calminho? Então... pode entrar, galera. E entrou uma galera de gigantes. Na volta, porque o gigante ficou puto do que aconteceu. E aí foi recrutando, Thor tá em casa com o Tyr, vamos lá dar um sacode nele. Foi chamando, recrutando a galera no meio do caminho. Quando eles chegaram na casa da véia, pera aí que eu dou o sinal, daqui a pouco vocês entram. E aí entrou a galera. A véia deixou uma das cabeças lá fora só olhando. Só que Thor e Tyr, eles são os mais incríveis. Sei lá quantos eram, uma dúzia de gigantes, não sei. Mas foram arregaçados. Os gigantes pereceram fácil. E aí, pra finalizar, e aí, velho, tá pronto? Já pegou o negócio. O mel e levou. E levou o mel. Muito bem, mas as peripécias de Loki e seus amigos não param por aí. Então seus filhos, no caso. Então vocês já conhecem os 3 filhos mais importantes dele. Uhum. Agora vamos falar um pouquinho dele de fato. Loki vivia lá entre os Asgardianos. E ele era um cara invejoso, era foda, era egoísta e tal, egocêntrico. Frigga e Odin, lembra? Frigga era a esposa oficial. Oficial, não oficiosa, era Freya. E eles tinham o filho queridinho, o filho principal. Não era Thor, era Balder. Balder era o queridinho, era um cara importante. E certa vez... era o Jesus da parada. Ele era o ser crístico ali da história. Era o ser crítico da história. Balder começou a ter pesadelos constantes. E Frigga, como uma mãe... zelosa, boa, muito bom. O dicionário... já chegamos lá em trazer. Ela começou a ficar preocupada e foi comentar com Odin. Odin falou, tá bom. Só que continuaram os pesadelos. E Odin falou, tá bom, eu vou lá em Niflheim, no reino de Hel, e vou conversar com uma sacerdotisa, uma profetisa que mora lá, pra tentar ver o que tá rolando. Lembra quando a gente falou de Hades, né? O que é esse reino subterrâneo, senão o inconsciente. Então é onde vão procurar os oráculos, as profetisas, buscar no inconsciente e trazer o que é que tá... descobrir o futuro, descobrir o que tá acontecendo, é lá que eles iam buscar, né? Então foi lá que ele foi buscar a orientação. Então ele desceu, chegou lá perto de Niflheim e guardando o reino de Hel tinha um cão, não de 3 cabeças, mas tinha um cão. Parecido com o Cérbero da mitologia grega. Chamado Garmi. Ele vai aparecer no Ragnarok, então guarda esse nome, é o cão que guarda o inferno. E aí Garmi ficava latindo pra Odin, mas não chegou a atacar. Quando ele entrou no reino, tinha uma espécie de festa, assim. Ok. Aí ele virou pra Hel, encontrou com a filha de Loki e falou assim, então, preciso conversar com a profetisa aí, dá liberado? Aí Hel falou, tá, vai lá. Aí ele
virou pra ele e falou assim, olha, é o seguinte, Balder, o meu filho do coração, meu filho querido, tá tendo uns pesadelos, eu queria muito saber o que é isso que tá acontecendo. Né? Por quê? Será que ele tá comendo muito antes de dormir? Pizza, né? Pizza, 11 horas da noite, vai dormir logo depois. E aí ela virou pra ele e falou assim, pois é, Balder vai morrer. Odin já ficou... Hã? E vai ser pelo irmão dele, Hodor, que é cego. Aí caiu o mundo de Odin. Falou, o meu filho querido vai morrer morto pelo irmão cego. Aí ele foi subindo os reinos isolado, né? Triste, macambúzio. Macambúzio. Né? Taciturno. E aí ele virou pra Frigga e falou, então, eu não tenho uma boa notícia. Só que ele contou só uma parte da história. Ele virou e falou assim, os pesadelos é um prenúncio da própria morte de Balder. E digo mais, nosso primogênito irá a óbito pelas mãos de seu irmão. Ele não conta essa parte. Ele não conta? Então tá bom. Ele escondeu essa parte. Ele não contou que ia ser pelo Hodor. Pelo Hodor. Aí Frigga, a mãe apaixonada pelo filho, né, zelosa pelo filho, decide fazer uma loucura. Ela correu todos os reinos em busca de acordo. Ela fez uma proposta para todos, não só reinos gigantes, elfos, inclusive reino mineral, vegetal, animal. Todos os reinos de fato que existiam, ela propôs, pelo amor de mãe, que nenhuma criatura fizesse mal a Balder. Nenhuma. E aí os gigantes toparam, elfos, anões. Balder era muito amado, né? Era muito idolatrado. Então todo mundo topou. Todo mundo falou, mas não vamos mesmo fazer mal. Tá beleza. Tá tudo certo. Tudo certo aqui. As plantinhas, as pedras, os animais, tudo certo. As formiguinhas, as pulgas. Aí Loki viu e falou, meu... eu preciso achar um jeito de burlar isso aí. Porque ele falava, meu, que cara protegido, o cara não é o sensacional? A sensação do momento? Ele tá sendo protegido pela galera inteira. E aí ele se transformou numa véia, não de 900 cabeças. Aí ele se aproximou, assim, da Frigga. Frigga, minha querida, é verdade essa proposta? Pô, interaja comigo. É verdade, eu fui em todos os mundos e eu fiz acordo com todos, menos com um. Teve um que você não fez? Que ridículo. Teve um, que foi o Azevinho. Mas por que você não fez? Puta que vai velha chata, né? Porque o azevinho é uma planta sagrada, abençoa os nossos lares. Eu não achei que ele iria fazer mal nenhum, então eu não precisei falar com o azevinho, não ia incomodá-lo. Ah, que assim seja, minha amiga. E saiu fora. Bem maldito. E falou assim, pronto, encontrei a minha brecha. Muito bem, num certo dia, Loki genialmente, existe essa palavra? Existe. Virou pra galera assim e falou, galera, agora que Balder tá fodão, que tal imortal, que tal a gente fazer um torneio inatingível, boa? Que tal a gente fazer uma brincadeirinha aí? Invulnerável a ataques físicos. Mais alguma? Tem mais alguma, vamos continuar. Que tal a gente fazer um torneio, fazermos um torneio pra brincar com isso aí? A gente taca a coisa nele e ele mostra a sua superioridade perante os demais. Por dentro ele tava, eita, que cara chato, né? E aí, vocês topam? E aí, legal, né? Vamos enaltecer Balder, né? O cara é importante, vamos enaltecer esse cara. E aí, o torneio tava ali já armado. E aí, Tyr, um cara corajoso, mas também um cara perspicaz, cauteloso. Apesar de ter perdido o braço, ele é cauteloso. Ele virou e falou assim, galera, vamos começar devagar? Vamos tacar uma pedra? E aí a gente vai avançando? Justo, né? Ok. Aí foi, tacou uma pedra, nem arranhou a armadura. Sei lá se tinha armadura, mas nem arranhou o cara. Pum. E aí, tá bom. Aí, primeira flecha, lança. Aí chegou a vez do Thor. Com o Mjolnir. É o martelo do Thor, o Mjolnir. E aí, a galera ficou, o martelo do Thor. Agora vai arrebentar o cara. Não vai ter jeito, né? Balder vai virar um balde agora. Vai arrebentar ele. Bom, e aí aquela tensão no ar, Thor pegou o martelo, tacou com toda a força, nada.
E aí a galera foi, nossa, delírio, caralho, Loki, puta ideia, atenção, caralho. Mas Loki, ele foi dando um miguezinho, ele foi indo lá pra trás, virou pra Hodor, que era cego, e falou assim... Cego não, deficiente visual. Ok. Virou pra Hodor e falou assim, você não vai não? Vai lá. Hodor falou assim, não, pô, não, né, não me inscrevi. Eu não enxergo, como é que eu vou até acertar ele? Aí ele falou, não, ó, eu fiz aqui um arco e flecha pra você, eu te guio, aqui ó, vai lá, pode ir. E aí... Hodor atirou a flecha. A flecha acertou o peito e furou o coração. O Balder caiu na hora, morto. Mortinho. A galera falou, não, como assim? E aí Frigga saiu correndo. Na hora que viu do que era feito, a flecha, ela entendeu tudo. A flecha era feita de azevinho. E ela pensou, aquela velha, que era o Loki. Era o filho da mãe do Loki. Filho de gigantes do Loki. Loki saiu no pau. Aí tem toda uma história da fuga dele, ele virou peixe. Eu vou pular essa parte. Finalmente, Thor e Odin capturaram Loki, que tinha fugido, e prenderam Loki numa mina. Numa mina não, numa caverna, né? Assim como o seu filho Fenrir. Não na mesma, mas parecido. Só que, pra piorar, Odin falou, não, vamos prender ele de um jeito que ele nunca vai se soltar. E aí fez corda lá, através da tripa de um outro filho, em cima de 3 rochas, assim, prendeu e ele nunca ia conseguir se soltar. Mas Odin falou assim, não é o suficiente. Aí ele pediu lá pro... O mal que você nos causou, porra, matou o nosso filho preferido, o amado por todos os reinos. Aí ele pediu pro Magigante lá fazer uns esquemas com uma serpente, e a serpente ficava em cima da cabeça de Loki e pingava veneno, um veneno foda, um veneno insuportável. E aí ele ia sofrer pro resto da vida lá até o Ragnarok. A segunda esposa de Loki tinha lá a Angurboda, e aí o nome dela era Sigyn, que era a segunda esposa. E aí ela, como amava o marido de fato, ela arranjou um cálice e conforme o veneno caía, ela interrompia o trajeto do veneno com o cálice, só que uma hora o cálice quase transbordava, então ela precisava jogar o veneno fora. No que ela jogava fora, caía o veneno na cara dele, é quando ele sofria. Vale um parêntese legal aqui, no Sandman, do New Game, a gente já falou deles algumas vezes, é muito legal, aparece exatamente isso acontecendo. Então Loki lá preso, veneno, a esposa, é bem legal. De novo, aconselho bastante o Sandman. Bom, e aquela festa toda lá em Niflheim, lá no reino de Hel, era exatamente para receber Balder. Balder. O Hodor, o cego, acabou sendo morto também, então os dois acabaram morrendo. Ele foi morto por causa de vingança, porque ele matou o Balder. Isso. Alguém lá ficou na hora puto, foi lá e matou o irmão dele. Exatamente. Muito bem, você deve lembrar de Freya. Quem não lembraria? A Freya dormiu com aquele monte de anão, ganhou um colar, a gruta de gramíneas douradas. Exatamente, a deusa do amor. E ela tinha um irmão, Freyr, que é também um personagem importante da mitologia nórdica. E ele vai estar presente no Ragnarok. Ele tem uma espada mágica. E ela luta sozinha contra o exército. Lembra que ele não queria perder a mão lá com o Fenrir, porque ele tinha uma espada? Essa espada é uma espada incrível. E lá, lembra que Odin tinha um trono, onde quando ele sentava no trono ele conseguia ver os outros reinos. E esse trono era meio compartilhado ali, né? Quando Odin não tava, Freyr de vez em quando dava uma sentada lá. Freyr gostava de sentar no trono de Odin. E aí ele estava sentado lá e ele estava dando uma olhadinha em Jotunheim, a terra dos gigantes de rocha e gelo. Onde o pessoal ia comprar gelo de madrugada. Exato. Com a senhora de 900 cabeças. Isso. E ele se apaixonou quase de imediato por uma gigante. Chamada Gerda. Ele não sabia ainda que chamava Gerda, mas era essa mesmo. Era a Gerda. Lembra aquele servo que foi fazer a corrente com os anões? Ele chamou esse mesmo servo. É servo ou servo? Servo. Servo é o animal, né? Isso. Ele chamou esse servo e falou assim: tem uma missão pra você. Me apaixonei e você vai pedir a mão dele em casamento em meu nome.
É quase o Hermes, né? É, quase o Hermes, né? Fala, de novo, vou ter que ir lá. Mas o trajeto é perigoso. Lembra que os gigantes e os asgardianos estavam em treta. Aí ele falou assim, mas senhor, assim, eu até posso ir, não tô muito afim, mas até posso ir. Mas e aí, né? Como que eu vou me proteger e tal? E aí Freyr olhou pra espada, nunca tinha se separado da espada na vida. Falou, Tó, é uma espada mágica, você nunca a viu sendo utilizada, mas confia. Vai lá e pede a mão, eu quero a mão dela de qualquer maneira. E aí ele foi até Jotunheim e foi lá pesquisando tal, encontrou a tal da gigante, descobriu que o nome dela era Gerda. E quando ele chegou no palácio da tal Gerda, que ela era importante, tinha um pai importante lá, vieram uns guerreiros, vou chamar de guerreiros, atacar o tal do servo e tal, e aí ele viu a espada em funcionamento, acabou com eles. Enfim, depois de uma certa batalha ali, ele conseguiu adentrar o palácio. Encontrou com a tal Gerda e falou, olha só, eu vim aqui em nome do grande deus, do Vanir Freyr, e ele quer a sua mão. Ela olhou assim pra ele e falou, beleza, volta outro dia. Não, Quem é esse cara? tô de boa. O cara veio aqui, lá no servo. E aí ele falou, não, pô, não posso dar essa com o Freyr, né? Não posso. Aí ele voltou e falou, não, mas tem frutas, eu lhe ofereço um banquete e tal. Ela falou, não, cara. Banana pra ela, aqui. Tem seu pepino, mandioca, batata doce, berinjela, não quis nada. Ele falou, esse salaminho aí não vai rolar. Não vai rolar. E aí... Ah, é? O salaminho não vai rolar? Então olha o que eu tenho aqui. Tarará, pelos poderes de Grayskull. Exatamente, ele ofereceu a espada de Grayskull pra ela. E ela falou assim, não, beleza. A espada é legal. A espada é legal. A espada é bacana, não é um salaminho, é uma espada. A espada ficaria com o pai. Aí tem uma outra batalha aí no meio, o pai chega meio puto, tal, não sei o que, tem uns cães também envolvendo, mas a história não dá em nada. E ela meio que aceita, e aí ficaria então uma... Daqui a tanto tempo, Freyr ia casar, e aí de fato eles casaram. E aí toda noite, Freyr ficava feliz por ter Gerda ao seu lado, mas triste por ter perdido a espada mágica. Isso tem um simbolismo aí, hein? O espada, símbolo do falo, do masculino, do expansivo. O cara perdeu a capacidade masculina para conseguir ficar com a mulher amada, e aí ficava triste porque não tinha mais sua espada. E finalmente vamos para o Ragnarok. Nossa senhora, até que enfim, agora vamos pro fim do mundo. É o fim do mundo. Ragnarok é o crepúsculo dos deuses. Isso. Crepúsculo é quando o sol tá indo embora, sabe? Então é esse momento de ir embora dos fim deuses. Da porra toda. Muito bem, então agora que vocês já conhecem todos os personagens, vamos lá. Odin percebe que o inverno... Você sabe que os caras, os navegadores vikings, quando eles iam chegando, estavam no mar, no meio de uma névoa, que era muito comum, que é muito comum nos países nórdicos, para eles saberem se estavam perto de terra ou não, eles gritavam Odin! E se fizesse eco é porque eles estavam perto de terra. Era assim que eles sabiam que estavam perto de rochas, alguma coisa, para o navio não bater e não encalhar. Fica aí esse conhecimento para você. Conhecimentos da humanidade. Isso, pílulas de conhecimentos da humanidade para você, fã do canal. Inscreva-se para ter mais esse conhecimento. Dá um like aí. Muito bem. Odin percebeu que o inverno estava se alongando por muito tempo. 3 temporadas. 3 temporadas de inverno. E aí ele acordou um certo dia e viu os galos sagrados de alguns mundos diferentes darem o seu cacarejo. E aí ele já entendeu o que acontecia, né? A profecia... Vai rolar. Vai rolar. Ele ficou quieto durante um tempo, não falou pra ninguém, mas ele já sabia que ia rolar. E ao mesmo tempo começou uns tremores. Esses tremores eram Loki tentando escapar, causando terremotos e vulcões em erupção e coisas do tipo. Até que Loki conseguiu escapar da sua fortaleza, assim como seu filho Fenrir também conseguiu se soltar. Loki foi direto para Niflheim pegar todo o seu exército de mortos. Esses mortos tinham até um navio feito de unhas que nunca paravam de crescer e tal. Imagina um navio feito de unha, né? E aí ele pegou esse exército de Hel, né, a filha dele, também passou em Jotunheim
pegou os gigantes de gelo e rocha. Esse navio quebrava, em vez de levar no estaleiro, eles levavam na manicure. Ele pegou Jormungand, o seu filho Cobra lá, pegou Fenrir, foi pra Muspelheim, pegou o Surt, lembra do Surt, que era o gigante líder dos gigantes de fogo? E foi todo mundo a caminho E aí o Surt de Asgard. Surtou, tava surtadão. Surtadão. E ele vai surtar mesmo na história. E aí eles estavam a caminho de Asgard, subindo pelo Bifrost. E aí Heimdall viu, começou... Trombetinha, pá, e aí começou a porrada. Não, Como não? Toca a trombeta, tem que começar a porrada. não começa a porrada, a porque o Bifrost quebra. E eles... Bifrost quebra. A Bifrost quebra. E aí eles todos... Alguns morrem no caminho, tanto que Hel, por exemplo, não se fala mais em Hel. Talvez ela tenha morrido nessa queda. Provavelmente. Enfim. E aí Ou rolou uma preguiça. ela Ela voltou. falou, leva todo mundo aí que eu vou ficar aqui. Tô sussa desse Ragnarok aí. Pode ser. E aí eles vão fazer a Ela falou, leva meu cachorro, leva a Garmin com vocês. Isso, Garmin vai junto, boa, a Garmin Gabi vai vai junto. E então a batalha vai se dar nos campos de Vigrid. Também não se fala direito se é na Terra, se não importa. Mas a batalha vai ser lá. E aí começa, aí dos dois lados tá lá, tudo equilibrado, Deus Thor batendo matando em Deus, aí Zir batendo em Vanir batendo em morto. em gigante, é um caos total. Ah, tem uma coisa importante aí, né? Aquela galera toda que tava em Valhalla também participou do combate. Sim! Junto com os mortos, lembra? Aquela, tá todo mundo Não só no esperando. Valhalla, como no Folkvang também. É, também foi todo mundo. Foi todo mundo. Em certo momento, Odin viu Fenrir, que ele durante tanto tempo tentou lá com as correntes. E aí Odin foi lá, sei lá que espada que ele tem, uma lança. E aí, tipo, pá! E não, Não. Odin morreu. Fenrir deu uma comida nele lá e tal e destroçou Odin. E aí tem um filho de Odin que a gente não falou porque ele não aparece em nenhum outro momento, que é Vidar. Vidar que tava lá lutando com a galera, viu seu pai e falou, não! Saiu correndo assim, também com uma lança, se não me engano, e pá! Conseguiu matar Fenrir. E deve ter se escondido, sei lá. Falou, já fiz demais e foi se esconder. É porque ele não aparece mais. É. E aí, lembra... Eu vi dar aqui um golpe e foi embora. Thor também tava lá e viu seu algoz. A cobra gigante que ele tentou pescar daquela vez, falou, agora não vai ter gigante nenhum que vai me impedir. Foi lá com o Mjolnir e pá! Conseguiu matar a cobra, mas antes de morrer, ela deu uma baforada de veneno nele. Ele deu uns 3, 4 passos pra trás e morreu também. Então, Thor e Jormungand morreram. E Odin e Fenrir. Freyr, que não tava mais com a sua espada mágica lá, ele tava lutando com uma lança. Ele podia ter usado Gerda, né? A esposa dele, já que colocou pela espada. Vai lá, né? Vai lá, você é gigante, mano. Dá um chute na galera aí. Ele viu aquele gigante de fogo e falou, é ele mesmo. Ele catou a lança e foi Catou a lança, foi pra cima de Surt e queimou, foi queimado vivo. Queimado vivo, virou churrasco. Surt olhou em volta assim e viu que uma galera já tinha morrido. É, por exemplo, Heimdall e Loki. Ninguém viu a batalha dos dois. Os dois estavam lá caídos. Lembra que os dois já tinham aquela treta, né? Desde a época do colar, pá, transforma em foca, parará. Dessa vez os dois foram pro saco juntos. E aí Surt ficou meio surtado de fato e falou, acho que eu vou tacar fogo na porra toda. E saiu meio que queimando tudo. Aí Tyr, lembra que Tyr perdeu um dos braços por Fenrir. Que era um lobo. Que era um lobo. Aí ele fala, já que eu me dou bem com isso, eu vou lutar com Garmin, que é o cachorro do inferno. Que é o cachorro do inferno. E aí ele foi lá, Garmin e Tyr, pá, não sei o que, pum, os dois morreram. Era bom isso, né? Todo mundo morria, um matava um, que matava o outro já caía, as duplas já se matavam e iam morrendo. Nesse momento, lembra de Nidhogg? Nidhogg, o dragão, lembra que roía as raízes de... Ele finalmente conseguiu roer as raízes. E a Yggdrasil tombou. Com todos os mundos. E os mundos começaram a meio entrar em colapso. E aí o Surt, que já estava queimando tudo, viu tudo cair e foi fulminado pelo seu próprio fogo e morreu também. No fim da batalha, todo mundo meio morrendo. No fim da batalha, o Vidar tinha se escondido, sei lá o que aconteceu com ele, ele sobreviveu, viu todo mundo morto. Além de Vidar, um outro filho de Odin, chamado Vali, também sobreviveu, e dois filhos de Thor. Magni e Mod. Magni e Mod sobreviveram, e eles meio que, pô, que coisa, né, meu?
E aí, numa outra história que a gente contou outro dia, a deusa do sol morreu, só que ninguém sabia que ela tinha dado luz a uma filha, e essa filha assumiu como a nova deusa do sol e passou com a sua carruagem, fazendo parte do quarteto, virando então um quinteto, e foram para... O quinteto do Ju. Não. E aí foram para Asgard ver o que tinha sobrado. E quando eles estavam indo, eles ouviram um barulho assim, foram olhar para trás. Quem renasceu dos mortos? Quem voltou? Quem ressuscitou? Quem? Raimundo Nonato. Não? Quem era? Balder e Hodor. O ser crístico Balder volta dos mortos no Apocalipse. Descobrem que existe um lugar em Asgard que ficou intacto, que é a torre, o palácio mais alto. Tem até um nome. Gimli. É o mesmo nome do anão do Senhor dos Anéis. Gimli. E aí eles vão lá ver o que vão fazer a partir de agora. Bom, então tá tudo meio destruído, os anões foram viver nas montanhas. Os gigantes que sobraram, que não participaram da guerra, ao invés de ficarem ou no gelo ou no fogo, foram para terras mais... amenas. Mais amenas. E de repente... Da madeira de Yggdrasil. Começa a se ouvir... começa a ter um movimento e aparecem duas criaturas. Um casal. O casal de seres humanos, o único casal de seres humanos que sobrou na Terra. Lif e Lifthrasir. Ou qualquer coisa parecida com isso. Coisa parecida. E eles vão reiniciar todo o ciclo. E assim se inicia tudo e o ciclo permanece com construção, destruição e é isso aí. Mas aí eles não falam, né, o que acontece com os deuses, né? Só falam que a raça humana vai ser criada, vai ser refeita, mas aí os deuses que morreram. E aí vão começar uma nova raça de deuses com esses que sobraram. Agora eu tava pensando aqui. Tinha 4 filhos, 2 de Odin e 2 de Thor. Aí tinha Balder, que também era filho de Odin e Hodor. E tinha a deusa do sol. Só ela. Ela ia ter trabalho. Mas ela era o sol, ela tem toda a energia da criação, da radiação, da vida. Com certeza ela vai dar conta do recado. É isso aí. Esse é o Ragnarok dos deuses nórdicos. Você vê que nós contamos a história de todos os deuses para chegar no Ragnarok. O Ragnarok em si não é tão grande, né? Ele é pequeno, é uma batalha final, né? Onde morre todo mundo e sobra só esse pessoalzinho pequeno aí que vai repovoar a Terra. Mas olha só que coisa louca, né? Mas muitos... os elfos não estavam, por exemplo. Os elfos não estavam. Alguns anões participaram, mas não todos, né? Mas vocês veem, né? É muito importante quando a gente estuda mitologia e mitologia comparada, como a gente aprende como o cerne das mitologias é sempre o mesmo. E as religiões são criadas em cima de cernes de mitologia. Por isso que é muito... Né, por isso que a gente falou de Balder, né, comparou com Jesus, porque a história é muito parecida. É uma história... Teve uma traição. Também, mesma coisa, uma traição, aí morre, aí renasce no dia do juízo final para salvar a humanidade. Tem toda uma metáfora, um simbolismo por trás, né? Isso vai se repetir um monte de religiões, porque é como se fosse, como a gente já explicou, né? A tal da jornada do herói, o monomito, né? Isso se repete na história da humanidade, assim que as histórias dos grandes heróis são contadas. É isso aí. Eu queria fazer, aproveitando que o Léo falou de jornada do herói, e a gente já está no finalzinho do vídeo do Ragnarok, eu queria perguntar para vocês que assistem o canal e comentem aqui embaixo. Eu já montei um roteiro da parte 3 da Jornada do Herói, que é a que tá faltando sobre Matrix. O vídeo que vocês estão pedindo. Eu já montei o roteiro. Porém, eu tinha 3 opções. Eu tinha a opção de continuar o 1 e o 2 e usar o terceiro para falar do filme 2 e 3, que é aqueles filmes que ninguém gosta muito no geral. Eu tinha a opção de usar, ao invés da Jornada do Herói, a Jornada do Escritor, que é uma adaptação para caber mais nos filmes hollywoodianos. E eu tinha uma terceira opção, que a princípio foi aonde eu montei o roteiro, que era ressignificar a primeira e a segunda parte para as 3 partes na Jornada do Herói ficar apenas com o primeiro filme. Então você tem a partida, a iniciação e o retorno no mesmo filme. A minha pergunta é, vocês querem o próximo vídeo a continuação ou esse terceira parte
poderia ser a ressignificação do primeiro e do segundo no mesmo vídeo. Vai com vocês, se for a terceira parte vai demorar um pouquinho mais, se não vai ser esse. Então vocês decidem aí e a gente vai vendo a maioria o que diz e tudo mais. Pode ser assim, Léo? Pode, lógico. E é isso, gente. Obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Ficou longo, a gente ainda não sabe se o vídeo vai ficar em uma parte ou em várias. Já ficou, né? Porque quem tá vendo isso já viu todos os outros. Exatamente. Então, se você chegou até aqui, parabéns! Parabéns! Você chegou ao fim do mundo, ao Ragnarok dos vídeos. Renasceu e o novo ciclo vai se iniciar a partir de agora. Valeu! Exatamente. Falou!